E aí eu cheguei um pouco atrasado na obra, ó. Já tava concretado. Fala pessoal, hoje trazendo um vídeo diferente aí pra vocês. Mostrar um pouco da parte prática de uma montagem de vigas protendidas. E é um projeto que eu fiz aqui na minha cidade, que ele tá saindo do papel agora. E aí a gente vai conseguir lá ver alguns dos elementos da viga protendida. Esse projeto ele tem acho que 3 vigas protendidas só por causa do vão e da fachada. E aí eu quero mostrar para vocês os elementos que tem na proteção, como a cordoalha, a parte passiva, alguns cuidados que a gente tem que ter para trazer um pouco dessa parte prática da proteção, né? Eu trouxe aqui um projeto em folha A3, acabar que não vai dar para ver muito bem os detalhes, mas dá pra gente ver algumas coisas e alguns cuidados que a gente tem que ter antes de mandar o projeto para a obra de fato. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o projeto. Ele tem essa fachada aqui, e as vigas protendidas que a gente tem é essa daqui mais grossa e essas duas aqui da fachada. E aí algumas coisas que a gente tem que colocar, detalhe da ancoragem passiva, como que ela tem que ser, né? A ancoragem tanto passiva quanto ativa, né? Alguns detalhamentos aqui, como a questão do FCK que tem que ter no concreto depois dos 7 dias, né? E a grande sacada aqui que a gente sempre tem que ter nas vigas protendidas é esse detalhamento dos cabos, ó. A gente tem 6 cabos, né? Como a gente consegue ver aqui, e mostrar o detalhamento dessas 3 elevações. Então aqui a gente tem o CP1A, CP1B e CP1C. E aí a gente tem aqui o detalhamento como se fosse longitudinal em relação à viga, né? E aí a gente consegue ver exatamente como o cabo tem que ser, como tem que estar na obra. E aí acaba que tá meio pequeno, né? Mas a gente tem que ter a ordenada que esses cabos estão do fundo da viga. Então aqui nesse cabo a gente vê que ele está no meio da seção transversal. No caso essa viga nossa que tem 60, então ela está a 30. Vai a 30, 30, 30. Depois sobe lá a 53, 54. E aí depois desce. Então ele faz esse caminho aqui, ó. Vem reto, sobe e depois desce. Logicamente isso aqui envolve a questão dos momentos que a viga tem, né? Mas em geral é isso aqui, ó. Uma coisa que é interessante, que vai acabar não dando muito pra ver, é que o Eberic ele fez um lançamento agora, né? Praticamente esse mês, corrigindo isso, mas nas versões anteriores a gente tinha que colocar um acréscimo em relação ao quilo que sai do programa. Esse acréscimo ele pode girar em torno de 12, 13, 14%, para ele considerar a graxa e aquela parte de fora da cordoalha. Como eu disse, nessa versão agora já está corrigido isso, mas nas versões anteriores a gente tinha que fazer esse detalhamento manual. Tanto que eu coloquei, ó, peso mais 14%. E aí, um detalhamento que a gente tem que ter nas vigas é a questão da armadura de fretagem, né? Que é a armadura onde a gente vai puxar o cabo. E aí essa armadura de fretagem ela tem que ser colocada lá na obra, né? Porque ela vai ser responsável por segurar as tensões quando a gente puxar o cabo. Então se a gente não tiver essa armadura, e se também não tiver considerado nos estribos das vigas, a gente pode ter o risco de ter, durante ali a execução da proteção, de puxar os cabos de fato, a gente pode ter o surgimento de fissuras, de trincas, até mesmo o rompimento da seção estrutural, né? Da peça estrutural. Um detalhe aqui que acabou faltando, que eu sempre coloco, mas nesse projeto eu acabei não colocando, que é o detalhamento do agrupamento das seções. Então, chega um momento aqui que essas seções elas vão ficar todas juntas. Então deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui.
Olha, aqui eu fiz um desenho aqui no celular que dá para entender basicamente o que eu tô falando sobre o agrupamento dos cabos. Num corte de uma viga, a gente tem a armadura longitudinal, né, que é essas em preto aqui, que são as positivas e as negativas. E a gente tem também dentro dessa viga as cordoalhas que estão passando, né, que é o nossa armadura ativa aqui, né, no caso. E aí, por norma, a gente pode agrupar esses cabos até 4 cabos. Então aqui no nosso caso, como são 6 cabos, a gente pode agrupar em 3 em 3 e tem que ter um espaçamento entre eles, tanto horizontal, e quando for acima dos 4 cabos, sei lá, vamos supor que a nossa viga tenha 10 cabos. No caso, a gente poderia agrupar em 4 e poderia adicionar uma aqui embaixo. Então supor que aqui embaixo tivesse um outro cabo, né? Fossem 5 cabos. A gente teria que ter um espaçamento vertical aqui em relação a esse cabo que ficaria sozinho. Tudo questão normativa, se eu não me engano é a tabela 18 da norma da 6118. E isso aqui é uma coisa que dá bastante problema na obra. Vamos chegar lá na obra. Tô com pouca bateria aqui, tô com 15%, mas eu vou tentar mostrar pra vocês lá essa parte, tudo que eu falei, e eu vou tentar colocar na edição também. Esses desenhos aqui que ficou bem pequeno, né? Mas se não der, pelo menos dá pra ter uma noção do que tá falando pelo vídeo aí. E acho que vai ficar bom assim. Vou chegar lá na obra e aí eu falo com vocês sobre isso quando chegar lá. Fala pessoal, isso aqui é a viga protendida. E aí eu cheguei um pouco atrasado na obra, ó. Já tava concretado. E aí capaz que daqui uns 3, 4 dias ele já dá resistência para fazer puxar os cabos. Aí esse aqui são 6 cabos, ó. E aí eles deixam mais ou menos uns 50 centímetros sobrando para dar o espaço do macaco vir e puxar esses cabos, né? Mas uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Aí aqui vai subir esses pilares e vai ter outra viga em cima. Eu vou tentar vir para pegar essa parte das vigas. Mas é isso, olhem aqui, para te falar a verdade, nem precisaria tanto dessa proteção, mas a gente optou colocar por causa que já vai ter proteção lá em cima, né? Aí a gente optou por aqui para melhorar o deslocamento, essas coisas. Ele tá aí. Fala galera, como vocês viram aí, eu cheguei lá na obra, já tinha sido concretado, né? E aí vai ficar para um próximo vídeo a gente mostrar essa montagem dessas vigas, montar, até porque nessa obra tem mais 2 vigas protendidas para serem montadas, né? E aí eu mostro para vocês em um outro vídeo. Eu vou focar nesse vídeo aqui em te mostrar alguns dos detalhes que eu falei lá no carro e te mostrar na prática ali, mostrar no projeto com a qualidade melhor, isso tudo que eu falei. Vou pegar o notebook ali e já volto. Então na parte de projeto, a gente tem aqui que mostrar a questão dos alongamentos, né? Quanto que o cara lá na obra tem que puxar aqueles cabos que vocês viram lá que eu mostrei pra você. Alguns dos detalhes construtivos que a gente tem, por exemplo, aqui eu mostrei a ancoragem ativa, a cunha, como que tem que ser feito, né? As notas, questão de FCK, o quanto que tem que ter FCK depois de 7 dias para fazer, para puxar o cabo. Não 7 dias, mas quanto você definir para fazer esse puxamento, né? Não sei se existe essa palavra, puxamento. Detalhe também das elevações, o quanto que o cabo tem que ser elevado, a questão dos quilos, quantos quilos de proteção tem que ter, a questão do detalhamento aqui, de como tem que ser montado lá na obra, o espaçamento, como que eles têm que fazer, e a questão da armadura de fretagem. Um outro detalhe que eu achei interessante ter é um corte na seção aqui para mostrar a questão dos agrupamentos dos cabos. Eu vou mostrar uma coisa que aconteceu nessa obra que os engenheiros me reportaram, né? E aí a gente teve que entrar para pedir uma substituição do que poderia ser feito. Vou mostrar aqui para vocês.
Essa daqui é a viga antes da alteração, né? Por algum motivo, o pessoal da Protenção montou esse agrupamento desses cabos ao lado da armadura longitudinal. E aí não estava tendo espaço aqui para passar o vibrador. Então tava muito apertado e aí não tinha espaço para o concreto entrar e provavelmente ia ficar com alguma patologia futuramente, né? E aí eu mandei uma imagem para eles, deixa eu abrir aqui a imagem, foi um printzinho para fazer a montagem dessa forma, abaixo da armadura longitudinal ter o agrupamento de cabos. E aí na tabela 18.1 a gente tem esses espaçamentos mínimos para caso de pós-tração, que é o nosso caso, e aqui ele mostra tudo aquilo que eu tinha falado no carro para vocês, de ter um agrupamento de 4 cabos, ter esse espaçamento aqui de 4, 5 centímetros na vertical e 4 na horizontal, tudo isso aqui para respeitar a entrada do vibrador entre as formas. E aí uma coisa que a gente consegue mostrar aqui, apesar de não estar 100% correta essa montagem, mas é a questão da elevação dos cabos. Então ele vem em momento positivo e chega lá nos apoios. Aqui nessa região é a região onde tem a armadura passiva, né? E aqui seria a armadura ativa. Mas eu acho que deu para vocês entenderem a armadura ativa é onde puxa os cabos, né? E aqui onde ele fica à espera. Mas eu acho que deu para entender assim de forma básica, né, o que a gente tem que observar, os detalhes que tem que ter um projeto de vigas protendidas. Eu vou ficar devendo para vocês, na prática, a gente indo lá, vendo isso na obra, vendo, pegar a treina e ver se essa ordenada aqui tá batendo com o projeto, e vai ficar para um próximo vídeo isso. Mas eu acho que, em geral, ficou bem bacana esse vídeo e ficou com muita informação bacana aí dos detalhes que a gente tem que observar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, foi um vídeo meio feito assim de última hora, mas espero que vocês gostem, deixa um like aí, manda para um colega projetista, manda para aquele amigo que curte uma proteção aí, pra gente ir trocando ideia. Deixa aqui também o feedback de como, se você curtiu esse tipo de vídeo, se talvez ficou informação demais, pode me corrigir também se tiver alguma informação que eu talvez tenha falado uma besteirinha ou outra, mas é porque realmente nesse canal aqui meu foco é compartilhar com vocês os aprendizados que eu tô tendo, os insights que eu venho tendo aí na engenharia estrutural, né? E assim, sinta-se à vontade para deixar tema de vídeo, deixar alguma informação. Pô, você falou bosta no minuto 3. Eu venho, faço uma errata, se realmente for correta, é porque assim, esses vídeos de última hora a gente vai pensando, vai falando e vai saindo e acontece essas coisas mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de deixar seu like, curtir, tamo junto.